Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com a matemática 5 do nosso material, página 76. O assunto é trigonometria. Para começar, se a trigonometria é no triângulo retângulo, primeiro, inicialmente, nós vamos estudar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente sabe uma coisinha, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Como eu tenho um triângulo retângulo, então eu tenho um ângulo que já vai ser um ângulo reto, que é esse ângulo A, que é 90 graus. Quais são as principais características que a gente tem no triângulo retângulo? Eu tenho o ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que está de frente a ele, é a hipotenusa, e os outros dois lados que formam 90 graus, que formam tipo um L de Luiz, né? Aqui, ó, que são os catetos. Então, eu tenho o cateto B e tenho o cateto C. Lembrando que, em um triângulo, eu indico o lado oposto com uma letra minúscula, com a mesma letra do vértice oposto a ele. Então, vértice A, lado A. Vértice B, lado B. Vértice C, lado C. Também é importante lembrar que, para todo triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, lembrando que a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois, ok? Agora, já pensando na trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem que lembrar uma coisinha, então. Todo triângulo tem três ângulos. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo alfa e tenho um ângulo beta. Então, eu sempre costumo fazer uma perguntinha seguinte. Nesse triângulo retângulo da figura aí, quem é o cateto adjacente? Ou o cateto oposto? A resposta que eu estou esperando é sim. Depende do ângulo. E exatamente é isso. Se eu pegar esse ângulo alfa que está em destaque aqui, o cateto junto com o ângulo alfa, que a gente chama de cateto adjacente. O cateto que fica do outro lado é o cateto oposto. Então, o que vocês precisam sempre gravar? Os dois lados que formam 90 graus são os catetos. E o terceiro lado é a hipotenusa. O cateto que está junto com o ângulo, que está em destaque, é o meu cateto adjacente. O outro é sempre o cateto oposto. Então, em relação a alfa, o C é o cateto adjacente. Em relação a alfa, o B é o cateto oposto. Se eu trocar de ângulo, agora for para o beta, em relação a beta, o cateto adjacente agora é o B e o cateto oposto é o C em relação a beta. Ok? Razões trigonométricas do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Primeira coisinha, eu tenho que destacar um dos ângulos. Então, eu vou selecionar o ângulo alfa. E lembrando que, num triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vale 180 graus. Então, o alfa mais beta tem que valer 90 graus, porque eu já tenho um ângulo de 90. Então, esse alfa e beta são ângulos agudos. Agora, selecionando esse ângulo agudo alfa, o que vai ser o seno? O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por isso a importância de saber direitinho quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Tá, mas tem pessoas que não vai conseguir gravar a formulazinha aqui. Então, existe uma setinha aqui, ó. Socatoa. Então, o que seria o so? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o K? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o toa é a tangente, que é o oposto sobre o adjacente. Então, se não lembrar das regrinhas, lembra do socatoa. Seno, cosseno e tangente, ok? Pessoal, agora seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, no caso, são os ângulos de 30, 45 e 60. Então, existe até a tabelinha para a gente decorar esses valores. Eu vou demonstrar aqui como é que se chega nesses valores. Caso alguém tenha necessidade, ele já vai saber o que a gente vai ter que proceder. Então, partimos inicialmente de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo triângulo que tem três lados congruentes. E uma consequência de ter três lados congruentes é também ter três ângulos congruentes. Tá. Pegando esse triângulo ABC aqui, equilátero, eu tenho que os três lados são de medidas L. E tenho três ângulos de 60 graus. Se eu traçar a altura
relativa ao vértice A, o que vai acontecer? Essa altura também vai funcionar como bissetriz. E a bissetriz divide o ângulo ao meio. Com isso, eu divido esse ângulo de 60 graus em dois ângulos de 30. E a altura sempre é perpendicular ao lado oposto. Então, o que aconteceu? Eu dividi o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Nesse caso, então, pegando o triângulo AHC, esse triângulo é retângulo no H, a hipotenusa é o L, esse cateto HC vai ser a metade da base do triângulo equilátero, então L sobre 2, e o AH é a altura. Só que existe uma forma para a altura do triângulo equilátero, está aqui em destaque aqui agora. Ó. A altura de um triângulo equilátero é sempre L raiz de 3 sobre 2, certo? Deixa eu pegar só uma canetinha aqui para destacar mais isso aqui. Então, ó, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Tá, vamos calcular o seno. Por definição, seno de 30 tem que ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, L sobre 2, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é L. Divisão de duas frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Cancela L com L, sobra meio. Com isso, seno de 30 vale meio. Já o cosseno, por definição, o cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, tem que ser H sobre L. Só que o nosso H é L raiz de 3 sobre 2, que é a altura de um triângulo equilátero, dividido por L. Divisão de duas frações. Conserva a primeira, que seria a da altura, e multiplica pelo inverso da segunda. Corta L com L, sobra raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30. Tangente também, por definição, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá, a tangente de 30 vale L sobre 2. E o cateto adjacente é o H. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Só que o nosso H é L raiz de 3 sobre 2. Divisão de duas frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Posso cancelar o L com L. Posso cortar o 2 com 2. Vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Com isso, eu tenho raiz no denominador. Para não deixar a raiz no denominador, eu racionalizo. Que está aqui de vermelhinho, bonitinho, em destaque. Multipliquei por raiz de 3, raiz de 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, esses são os valores do seno, cosseno e tangente de 30. Agora, pegando o mesmo triângulo, só que agora, ao invés de olhar para o ângulo de 30, a gente vai olhar para o ângulo de 60. Então, o triângulo é o mesmo, é o AHC. Em relação ao 60, o L sobre 2 é o cateto adjacente, o H é o cateto oposto e L é a hipotenusa. Então, por definição, vamos lá. Seno de 60 tem que ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, então, é L raiz de 3 sobre 2, ó, cateto oposto, e a hipotenusa é L. Mesma coisa, divisão de duas frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é o cateto adjacente pela hipotenusa. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, corta L com L, meio. E a tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, H sobre L sobre 2. Conserva a primeira, que é L raiz de 3 sobre 2, e divide por L sobre 2. Aqui, então, a gente vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Corta o L com L, corta 2 com 2, raiz de 3. Então, a partir do triângulo retângulo, a gente conseguiu determinar o seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Está faltando o 45. A demonstração do 45 vem do quadrado. Quadrado é toda figura que tem 4 lados e 4 ângulos de 90 graus. E os 4 lados de mesma medida. Tá. Quando a gente traça a diagonal de um quadrado, a diagonal do quadrado funciona também como bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Como o ângulo, cada ângulo quadrado vale 90, a diagonal vai dividir isso em dois ângulos 45. Fórmula da diagonal do quadrado, L raiz de 2. Então, se eu olhar para esse triângulo da direita, eu tenho que a hipotenusa vale L raiz de 2, que é a diagonal. O cateto oposto em relação a esse 45 é L. E o cateto adjacente também é L. Agora é só aplicar a fórmula. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, L sobre L raiz de 2. Com isso, a gente pode cortar um L com L, ficou 1 sobre raiz de 2. Igual eu procedi aqui no cosseno, a gente racionaliza, multiplica por raiz de 2,
Então, isso dá raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, cateto adjacente, que é L, sobre D, que seria a hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Dessa forma, vai ficar L sobre L raiz de 2. Cancelando L com L, sobra 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, chega a raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, L dividido por L dá 1. Então, com isso, agora a gente tem os três valores também do seno, cosseno e tangente de 45. De posse desses valores, a gente pode construir essa tabela que a gente chama tabela de arcos notáveis ou de ângulos notáveis. Então, eu sempre coloco 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente, ok? Depois, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz em todos, só não vai no 1. Por quê? Raiz de 1 é 1. Então, fica 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, tangente de 60, raiz de 3. Então, pessoal, é só seguir a tabelinha. Escreve 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz em todos, só não vai no 1. E chega nos resultados, tá bom? Muito mais prático do que ficar demonstrando, né? Agora, outras relações trigonométricas. Então, a gente viu uma coisinha, que seno, destacando de novo esse ângulo alfa, o seno de alfa seria B sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, C sobre A. A tangente de alfa tem que ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, B sobre C. Então, essas três relações a gente já viu anteriormente. Só que agora existem outras três, que a gente costuma usar muito mais no ciclo trigonométrico, mas podem ser aplicadas aqui também. Secante. A secante é 1 sobre o cosseno. A cossecante é 1 sobre o seno. E a cotangente é 1 sobre a tangente. Em resumo, a secante é o inverso do cosseno. Então, vamos ver aqui. Quem é o cosseno? C sobre A. O que seria o inverso de C sobre A? Seria A sobre C. Então, a secante é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. Então, o seno é B sobre A. Então, o inverso do seno, então, seria A sobre B, que forma a cossecante. A nossa tangente é B sobre C. O que seria o inverso de B sobre C? Seria C sobre B, que forma a cotangente. Tomar cuidado uma coisa. Eu falei que a secante, a cossecante e a cotangente são razões inversas, respectivamente, do cosseno, seno e tangente. Não pode se confundir com função inversa. Por quê? Função inversa do seno é arco seno, tem arco cosseno, arco tangente, que a gente vai estudar posteriormente, tá? Então, isso aqui são as razões inversas. Então, secante, razão inversa do cosseno, cossecante, razão inversa do seno, cotangente, razão inversa da tangente, ok? Seguindo. Relações entre ângulos complementares. Quando a gente fala de ângulos complementares, então, como eu tenho triângulo retângulo, eu já tenho aqui esse ângulo de 90 graus. Esses outros dois ângulos que sobraram aqui, o alfa e beta, a soma dos dois tem que corresponder a 90 graus. Então, eles são ângulos complementares. Lembrando, então, se eu tenho 10 graus, o complementar de 10 é 80. Complementar de 20, 70. Complementar de 40, 50. Tá? Então, a relação diz que se alfa mais beta é igual a 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, e a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta, é o inverso. Olha aqui embaixo, ó, eu deixei as relações aqui para a gente comparar. Seno de alfa é B sobre A. O que é o cosseno de beta? B sobre A. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O cosseno de alfa é C sobre A. O seno de beta, C sobre A. Então, eu posso afirmar que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, ok? Já as tangentes, tangente de alfa é B sobre C
e tangente beta é C sobre B. Então, o que acontece? Essa fração B sobre C é o inverso de C sobre B. Ou C sobre B é o inverso de B sobre C. Por isso que eu afirmo que a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta. De forma geral, então, de um modo geral, a gente tem que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. A tangente de um ângulo é igual a 1 sobre a tangente do seu complemento. Certo? Gente, vai ter exercício que às vezes o cara vai dar pra gente assim. Seno de 10 menos cosseno de 80. Tá, isso não tem na tabela. O seno de 10 nem o cosseno de 80. Mas olha aqui uma coisa. O seno de 10, quem que é o complementar do seno de 10? Então, pensando em 10 graus primeiro. O complementar é 80. Então, o seno de 10 é igual ao cosseno de 80. Então, eu falei seno de 10 menos cosseno de 80. Então, isso daria o quê? O seno de... daria 0, né? Quer ver uma coisa? Vamos dar uma volta aqui. Olha aqui no quadro aqui. Então, o que eu estou afirmando é o seguinte. Se eu vou somar seno de 10 graus mais o cosseno de 80. Vou colocar aqui, então, assim. Se eu colocar soma, o seno de 10, eu não sei quanto que vale. Mas o complementar do seno de 10 graus, o complementar é 80. Então, eu posso trocar isso aqui por cosseno de 80 graus. Cosseno de 80 mais cosseno de 80, isso vai dar 2 cosseno de 80 graus. Agora, se eu tenho a conta seno de 10 graus menos o cosseno de 80, eu posso substituir, então, o seno de 10 pelo cosseno do complementar dele. Então, vai ser o cosseno de 80. Cosseno de 80 menos cosseno de 80, isso dá 0. Então, é de suma importância entender a propriedade, ok? Então, a gente percebeu aqui, ó, que eu posso trocar o seno de um ângulo pelo cosseno do seu complemento, ok? Voltando. Certo. Agora, teorema da tangente. A gente sabe que a tangente pode ser calculada fazendo seno sobre cosseno. Então, vamos demonstrar isso aí. Como? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de alfa é B sobre C. Só que, se eu dividir o B por A e o C por A, eu não altero nada. Só que aí eu tenho B sobre A. E na figura, B sobre A em relação a alfa é o seno de alfa. Então, posso trocar B sobre A por seno de alfa e dividir por C sobre A. Só que o C é o cateto adjacente e o nosso A é a hipotenusa. Então, C sobre A. Então, isso vai ser o cosseno de alfa. Dessa forma, então, eu posso calcular a tangente fazendo seno sobre cosseno, ok? Só apagar aqui para ficar bonitinho o quadro. Certo, pessoal? Então, o teorema da tangente também é importante. Relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental a gente usa tanto no triângulo retângulo quanto no ciclo trigonométrico. Então vamos lá. Vamos partir da seguinte situação. Eu tenho o triângulo retângulo aqui, destaquei o ângulo alfa, então esse é o cateto adjacente junto com o ângulo, esse é o cateto oposto, os dois formam o ângulo de 90 graus, não é isso? E esse lado que sobrou, a hipotenusa. Tá, em relação às relações trigonométricas, a gente sabe que o seno de alfa, então, na figura é B sobre A, e o cosseno de alfa vai ser C sobre A. As duas relações estão aqui. Só que se o triângulo é retângulo, o teorema de Pitágoras é verdadeiro. Então, vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é uma igualdade. Na matemática, quando eu tenho uma igualdade, se eu dividir os dois membros por um mesmo número, isso não altera nada, né? Então, vamos dividir aqui, ó. Eu vou dividir ambos os membros por A ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado por A ao quadrado, B ao quadrado dividido por A ao quadrado, C ao quadrado dividido por A ao quadrado. Ok. Só que A ao quadrado por A ao quadrado é 1. Posso pegar essa divisão aqui e colocar numa forma de uma única potência. Então, eu vou ficar com B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado. Tá, só que voltando, quem é B sobre A?
na figura? Seno. Então, eu posso trocar esse B sobre A e deixar como seno ao quadrado de alfa. Mas C sobre A é o cosseno. Então, cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, a relação fundamental da trigonometria é essa, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Pessoal, toma muito cuidado com a coisinha. Quem está ao quadrado é o seno de alfa. Então, a gente coloca o quadrado em cima do n, um pouquinho para a direita. O cosseno de alfa está ao quadrado, então a gente vai colocar o quadrado em cima do s, um pouquinho para a direita. Tá certo? Não é em cima do alfa, porque não é seno de alfa ao quadrado, e sim seno ao quadrado de alfa, ok? Importante, hein? Próximo. Relações trigonométricas derivadas da relação fundamental. Existe a secante ao quadrado e a cossecante ao quadrado. Tá, pessoal? Vou de novo demonstrar como é que chega na fórmula, mas é mais fácil gravar a fórmula, né? Tá. Essas duas relações partem da relação fundamental. Então, eu tenho seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, ok? Agora, a gente vai... Deixa eu só pegar a canetinha aqui de novo. Ó, dividir ambos os membros por seno ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, que é 1. Depois, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. A gente sabe que cosseno sobre seno é o inverso da tangente. Esse inverso da tangente é o que a gente vai chamar de cotangente. Como está elevado ao quadrado, então a gente tem então cotangente ao quadrado de alfa. 1 sobre seno ao quadrado. 1 sobre seno, a gente sabe que é a cossecante. Como está elevado ao quadrado o seno, então isso vira cossecante ao quadrado de alfa. Portanto, a gente tem então que a relação trigonométrica vai ser a cossecante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Ok? Então, gente, essa relação ela foi obtida a partir da relação fundamental. Eu dividi tudo por seno ao quadrado. Se esquecer, lembra de quê? Divide a relação fundamental por seno e depois divide por cosseno. Por quê? Se eu pegar a relação fundamental agora e dividir tudo por cosseno, eu vou ter seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Isso vai ser a tangente ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, isso é 1. E 1 sobre cosseno é a secante. Como eu tenho cosseno ao quadrado, então isso passa a ser secante ao quadrado de alfa. Portanto, eu tenho que secante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Ok? Então, essas duas relações também são importantes. Exemplos. Agora, gente, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente estudar. Então, na aula, essa aqui vai ser a aula de terça. Na aula de sábado, eu vou estar resolvendo exercícios da apostila, ok? Então, foca nos exercícios da apostila também, viu? Lembra que começa na página 76, a matéria. Ó, o prefeito de uma cidade turística pretende construir um teleférico unindo o Parque Cultural ao topo de uma montanha de 200 metros de altura, como mostra a figura abaixo. Eu fiz um desenho aqui, ó, o sol, a montanha, certo? O teleférico, tudo bonitinho, hein? Vocês gostaram do meu desenho, né? Considerando que a plataforma de embarque do teleférico deve estar a uma altura de 5 metros do chão e que o pico da montanha possa ser observado sob um ângulo de 30 graus, determine a distância percorrida pelo teleférico do ponto de embarque ao topo da montanha. O que a gente tem que tomar cuidado é uma coisa aqui, ó. O ponto de embarque está a 5 metros de altura e a montanha tem 200. A partir do ponto de embarque, eu vou traçar uma horizontal. Lembrando que as horizontais são todas paralelas entre elas. Então, eu tenho que a altura da montanha, que parte desse ponto, é 200 metros, eu tenho que excluir dessa parte 5 metros. Quer ver? Olha a resolução aqui. Então, ó, 5 metros, altura do ponto de partida. Projetando aqui perpendicularmente sobre a montanha, eu tenho que essa medida também é 5 metros. Com isso, de 200 metros eu tiro 5, restam 195 metros. O ângulo de visão é um ângulo de 30 graus, certo? E esse ângulo é um ângulo de subida. Ok. Com isso, em relação a 30, o 195 é o cateto oposto. Esse é o adjacente. Então, na questão, o cara fornece o cateto oposto e quer saber a distância percorrida, que seria a hipotenusa. Então, gente,
Aí vem a ideia. A pergunta é, quem relaciona cateto oposto e hipotenusa? Então, socatoa. Oposto, hipotenusa é o seno, que é o so. Então, eu vou aplicar seno. Então, seno de 30 é cateto oposto, que é seno 95, dividido pela hipotenusa, que é x. Seno de 30 vale meio, então meio é igual a seno 95 sobre x. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 2 vezes seno 95, 390 metros. Letra C. Só isso. Ok? Beleza, amigos. Vamos lá. Próximo. Ó, eu construí a tabela com 30, 45 e 60. Esse exemplo aqui tá para mostrar uma coisinha. Tem exercício que a gente não vai cair em 30, 45 e 60. Então, a gente vai ter que ter os valores. Então, o exercício fornece os valores. Só que, geralmente, o que ele faz? Ele fornece o valor do seno, do cosseno, da tangente, para que você determine qual que você precisa utilizar, certo? Então, ó, um estudante do curso técnico de edificações do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, precisou medir a altura de um edifício de 6 andares. Para isso, afastou-se 45 metros do edifício e, com o teodolito, mediu o ângulo de 28 graus conforme a figura abaixo. Então, o edifício está aqui, ele afastou-se 45 metros e observou sob um ângulo de 28 graus. Usando as aproximações seno de 28 igual a 0,41, cosseno de 28 igual a 0,88 e tangente de 28 igual a 0,53, esse estudante concluiu corretamente que a altura desse edifício é certo. Então, precisamos calcular a altura, não é isso? Ok. Então, olha aqui meu esboço aqui da situação. Então, em relação ao 28, o 45 metros, que é o que o estudante se afastou-se do prédio, é o cateto adjacente, e o H é o cateto oposto. Aí vem a ideia do socatoa. Quem é que relaciona o oposto e o adjacente? Oposto e adjacente é a tangente. Tangente qual ângulo? 28. Então, a tangente de 28 vai ser H sobre 45. A tangente 28, então, saiu do exercício. Ele forneceu que essa tangente de 28 vale 0,53. Isso é igual a H sobre 45. Multiplicando 45 por 0,53, a gente vai achar 23,85. Ou seja, a altura do prédio é 23,85 metros. Letra B. Ok? Certo. Questão da IPCAR 2020. Bem legal essa aqui, hein? Ó, o cara fala aqui assim: à noite, um helicóptero da Força Aérea Brasileira sobrevoa uma região plana e avista um VANT, veículo aéreo não tripulado, de forma circular e altura desprezível, com raio de 3 metros, estacionado paralelamente ao solo, a 30 metros de altura. Então, o helicóptero está aqui, o VANT está aqui, e ele falou que isso é uma região circular com raio 3. Então, ele forneceu esse espaçozinho aqui, ó, que o raio é 3. Ok? O VANT está a uma distância y metros de um holofote que foi instalado no helicóptero. Então, o desenho já mostra que essa perpendicular daqui até aqui vale y metros. Ok? O feixe de luz do holofote que ultrapassa o VANT coincide sobre a região plana e produz uma sombra circular de centro O e raio Rão. Então, aqui a sombra projetada. Rão é aqui. Certo? E está a 30 metros do solo, o VANT. Nesse momento, uma pessoa que se encontra num ponto A da circunferência da sombra corre para o ponto O. Então, do ponto A para o ponto O. Pé da perpendicular traçada do holofote à região plana. A distância em metros que essa pessoa percorre de A até O é o número entre... Certo. Então, agora, vamos ver o que a gente pode fazer. Pessoal, essa aqui é o esboço da situação do exercício. Então, ó, eu tenho o ponto B, que é onde está o helicóptero. Eu tenho o ponto D, que seria o ponto aqui, o centro da circunferência do VANT. De D para C, isso é o raio desse círculo. E eu tenho o ponto O, centro desse círculo que representa a sombra.
E o ponto A é o ponto de origem que a pessoa está. Então, a pessoa está observando aqui sob um ângulo de 60 graus, ok? Tá. Então, vamos lá. Considerando a figura ao lado, temos, nessa figura, o ângulo OAB vale 60 graus. Como eu tenho aqui, ó, perpendicular e perpendicular, esses dois segmentos, o CD e o OA, são perpendiculares ao segmento BO, então a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esses dois ângulos são ângulos correspondentes. Se eles são ângulos correspondentes, então eles têm medidas iguais, ok? Tá, dessa forma, a gente pode dizer então que esse ângulo, que é o ângulo DCB, ele também vale 60 graus. Então, agora, partindo desse triângulo, que é o triângulo BCD, eu tenho que, em relação aos 60 graus, o Y é o cateto oposto e o 3, o cateto adjacente. Então, vamos aplicar a tangente. Tangente de 60 graus, então, é Y sobre 3. De acordo com a nossa tabelinha, tangente de 30, no caso, tangente de 60, né? Vale raiz de 3. Então, isso é Y sobre 3. Multiplicando cruzado, então eu tenho 3 vezes raiz de 3, então Y é igual a 3 raiz de 3. Então, determinamos esse valor. Agora, utilizando o triângulo AOB, então, AOB, que é o maior, em relação a 60 graus, o cateto oposto tem que ser o 30 mais o Y. E o adjacente eu chamei de X. Tangente de 60 vale raiz de 3, de acordo com a tabela. O Y a gente já calculou, vale 3 raiz de 3, então ficou 30 mais 3 raiz de 3 sobre X. Multiplicando cruzado, eu tenho X raiz de 3, isso é igual a 30 mais 3 raiz de 3. Como eu quero saber o valor do X, então eu posso pegar esse raiz de 3, está multiplicando e passar dividindo. Então eu vou ter X igual a 30 mais 3 raiz de 3 sobre raiz de 3. Ok. Numa soma de frações com denominadores iguais, né? Então eu tenho uma soma e um denominador. Eu posso dividir isso em várias frações. Então, o que eu fiz foi isso, ó, 30 dividido por raiz de 3 mais 3 raiz de 3 sobre raiz de 3. Posso cancelar raiz de 3 com raiz de 3. Então, sobrou 30 sobre raiz de 3. Então, o que a gente faz? Racionaliza. Racionalizar vai ser multiplicar por quanto? Por raiz de 3. Então, 30 raiz de 3 sobre 3 dá 10 raiz de 3. Mais, cortou raiz de 3, raiz de 3, 3. Então, x é igual a 10 raiz de 3 mais 3. Ok? Então, tomando como aproximação raiz de 3 como sendo 1,73, eu tenho que x vai ser aproximadamente 10 vezes 1,73, então dá 17,3, que somado com 3 dá 20,3. Certo? Com isso, a resposta vai ficar a letra C. Por quê? A letra C diz que está entre 20 e 21. Certo? Então, pessoal, muito cuidado na hora da racionalização. Então, racionalizar significa tirar a raiz do denominador. Como eu tenho raiz de 3, eu multiplico raiz de 3 em cima e embaixo. Certo? Então, se alguém ficou com dúvida, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Por isso que 30 dividido por 3 vai dar 10, então 10 raiz de 3. Ok? Pessoal, era isso. Então, nesse módulo, então, já expliquei a matéria e coloquei alguns exemplos. Na aula de sábado, então, eu vou resolver exercícios da apostila, tá bom? Quando a gente tiver com as aulas ao vivo, vai ficar mais fácil, porque aí nossa interação vai ser maior um pouquinho, porque eu já pergunto qual que é a dúvida e vou resolver no quadro aqui, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.